que a gente glorifique o nome dele em todo o tempo. Eu queria trazer uma palavra que está em Romanos 12. Hoje eu trouxe minha Bíblia no celular, viu? 12. Amem as pessoas sem fingimento. Odeiem tudo o que é mal. Apeguem-se firmemente ao que é bom. Amem-se com amor fraternal e tenham prazer em honrar uns aos outros. Nunca paguem o mal com o mal. Pensem sempre em fazer o que é melhor aos olhos de todos. No que depender de vocês, vivam em paz com todos. Versículo 19. Amados, nunca se vinguem. Deixem que a ira de Deus se encarregue disso. Pois assim dizem as Escrituras: a vingança cabe a mim. Eu lhes darei o troco, diz o Senhor. Pai, aqui está a tua palavra. Nós queremos orar mais uma vez para que o Senhor nos dê graça, que o teu Espírito Santo possa ministrar nossos corações, trazendo essa realidade, essa verdade aos nossos corações, para que a gente possa viver por ela, em nome de Jesus. Amem-se as pessoas sem fingimento. E aí eu vou ter que apelar de novo para um vídeo que eu vi hoje. A gente fica vendo um vídeo, né? Mas eu fico vendo um vídeo que edifica. Eu vi um pastor muito querido, ele é cearense. Ele disse que amar não é um mandamento. Hein? Não, ele disse que amar não é um mandamento. A gente ama. Quando é mandamento é porque você não ama. Você precisa mandar para poder você amar. A gente simplesmente ama. Porque a natureza dos filhos de Deus é o quê? Se Deus é amor, a nossa natureza é o quê? Amor. Precisa dizer ame? Não. É o quê? Não sei viver sem amar. Agora, se por um lado ele diz que amem as pessoas, ele diz também sem fingimento. Aí, diante dessa palavra desse Carlinhos, esqueci o nome dele é Carlinhos e esqueci o nome dele agora, é o pastor. Sem fingimento. Então, quer dizer, se eu amo porque eu mando, porque me mandam amar, é porque se não mandasse, eu dizia que estava amando, mas não estava amando, estava fingindo. Então, amar com o amor que Deus, que o Espírito Santo derramou em nossos corações para transbordar, para amar. Então, é sem fingimento. E para que a gente ame as pessoas sem fingimento, é necessário que a gente odeie tudo que é mal. Se você misturar amar com odiar as pessoas, é amar com fingimento. Porque ele não está colocando aqui, odeiem quem é mal. Ele diz, odeiem o que é mal. Coisas, ele não está falando de pessoas. E se apeguem firmemente ao que é bom. Também não está dizendo que as coisas são más. Há coisas boas que a gente deve se apegar firmemente. Coisas. Não vou trazer isso aqui, porque se eu for listar as coisas que a gente deve se apegar firmemente, incluindo o trabalho, a sinceridade, a sensibilidade, a verdade, a fidelidade, você tem que se apegar a essas coisas. E amem-se com amor fraternal. O que significa fraternal? De irmãos. Porque nós somos filhos de um pai. O cântico aqui estava certo, né? Pai, clame a ele, meu papai. Então, se todos nós tivermos essa consciência de que ele é o nosso pai, nós vamos amar uns aos outros com amor fraternal. E também ter prazer em honrar uns aos outros. O que significa honrar uns aos outros? Respeitar, valorizar, ter em boa conta, falar bem dela essa pessoa. E não necessariamente falar bem dela com ela, mas falar bem dela com o outro. Como é feio e prejudicial para os relacionamentos a desonra, você não honrar. Uma das coisas mais importantes para as esposas é honrar ao seu próprio marido. E uma das coisas mais importantes para o homem é amar a sua própria esposa, como Cristo amou a igreja, e que assim mesmo se entregou por ela.
Então é uma coisa, sabe, de... Quando chega nesse ponto, a gente fica assim pensando, poxa, eu não vou honrar meu marido porque ele não está fazendo a parte dele. Então, eu não vou honrar. Se eu puder falar mal, não vou falar bem. Na verdade, essa honra aqui é uma palavra que se pode substituir por respeito. Respeito. Porque você pode até não admirar as pessoas, mas você deve respeitar o ser humano. Não me admirem, me respeitem. Porque se eu quiser admiração, isso vai ser passageiro, porque eu vou errar. Eu cometo falhas, todos nós cometemos erros, mais graves, menos graves. Na nossa caminhada há muitas oportunidades de ferir, machucar, de deixar raiva. Eu vou falar hoje sobre raiva. Então, é melhor que você respeite, porque o respeito é uma coisa que você pode ter sempre, ainda que você não admire. Eu não te admiro, mas eu te respeito. Bem? Eu não admiro o político tal, mas eu tenho que respeitar ele, que ele é autoridade. A Bíblia aqui nesse mesmo capítulo diz que nós devemos respeitar as autoridades. Admirar é outra coisa, mas devemos honrar uns aos outros. E no versículo 17 diz, nunca paguem o mal com o mal. Lembra? O que é pagar o mal com o mal? Por exemplo, você se vingar, que depois a gente vai ver aqui no versículo 19, que ele fala isso mais claramente. Pensem sempre em fazer o que é melhor aos olhos de todos. Porque às vezes as pessoas, nós estamos fazendo algumas coisas boas, mas há um bloqueio na nossa mente que diz assim, eu não vou fazer para não dizer que eu estou me amostrando. Eu não vou fazer o melhor. Mas a Bíblia diz que nós devemos fazer isso aos olhos de todos. Não só a gente fazer o que é bom, mas parecer que é bom. É como a honestidade. Por exemplo, se eu entro num supermercado com a sacola, eu não vou subtrair nada ali, mas eu pego minha sacola, guardo ali, então eu aviso ali que eu estou levando com a sacola. Porque claro, eu vou praticar ali a honestidade, mas eu preciso parecer honesto. Quando eu sair, eu não vou sair assim com a mão no bolso, né? Poxa, você está suscitando ali, se desconfiarem de você. Então, tudo que você fizer, faça para que os outros percebam que você está fazendo o que é bom. Então, eu vou repetir. Pensem sempre em fazer o que é melhor aos olhos de todos, para que todo mundo veja que você agiu corretamente. Amém? Principalmente nós crentes, né? Que os crentes já são tão visados. De vez em quando desaparece uma coisa, a gente começa a desconfiar ali, será que levou? Será que o fulano levou? Porque o cara levou a sacola e sai com a sacola cheia. A gente não vai abrir a sacola para saber se levou ou não as coisas, porque a sacola dele chegou com coisas também. E tudo que a gente fizer, a gente faz para que pareça aos olhos dos outros o que a gente está fazendo é o melhor. E no que depender de vocês, vivam em paz com todos. Às vezes, as pessoas não querem paz comigo, mas no que depender de mim, eu tenho paz. É muito comum as pessoas lhe falarem mal de você pelas costas ou não, e você ficar sabendo, e você ficar ferido, ofendido com aquilo. Não devemos agir assim. Porque aquela pessoa que falou mal de você, ou que lhe ofendeu, o que é que vai acontecer? Ela vai evitar olhar nos seus olhos, vai evitar falar com você, ela vai fugir da relação. Mas você não vai fugir, você não vai fazer a mesma coisa. Estou aqui para você. Se quiser vir, eu estou aqui, eu quero paz. Porque a Bíblia diz que no que depender de mim, eu tenho paz com todo mundo. Mas se você quer conflito, quer guerra, eu não quero. Quando eu era menino, eu sempre já ouvi essa frase. Minha mãe falava assim, meu pai também. Quando um não quer, dois não brigam. Eu não quero brigar com você. Você é covarde, eu prefiro ser covarde do que quebrar minha cara. Quem você prefere, ter a cara quebrada? Ou ir preso? Ou ser machucado, ou machucar os outros? Ou ser chamado de covarde? Jesus foi o mais covarde de todos. Porque ele podia muito bem se defender e não se defendia. Porque para os valores do mundo, a covardia
É uma coisa feia. A covardia nesse sentido, né? Nós temos que ter coragem. Porque quando a gente foge do conflito, da briga, na verdade nós somos para o mundo covardes, mas para Deus somos cheios de coragem. Porque é coragem. Eu vi um rapaz aqui no Araçá, com um facão na mão, ameaçando que ia cortar o outro todo. Eu tinha chegado, isso faz muitos anos. Muitos anos. Eu nem sei se ele mora mais no Araçá, porque tem tanto tempo que eu não me lembro bem dele. Eu sei que família é tudo, mas não sei se foi ele, se foi o irmão dele. Tá? Eu falei, ele me bravejando, você vai ver o que é um homem de coragem. Eu aí confrontei a coragem dele. Você quer provar para mim que você tem coragem? Eu quero ver se você tem coragem de meter esse facão na Bahia e ir embora para casa. Porque para ele, coragem era cortar, se vingar do cara. Mas para Deus, coragem é você guardar sua arma. Esse é o vencedor. Esse é mais vencedor do que o cara que vai lá e... que é muito fácil de agredir. Difícil é você trazer paz para aquilo que você, seu coração estava ali queimando para poder se vingar. Enfim, depois ele fez isso. Claro que ele não fez com a consciência que eu esperava que ele fez. Eu vou, senhor Noel, porque eu gosto muito do senhor, respeito muito o senhor. Por isso que não vou fazer o que ia fazer. Pronto, graças a Deus. Livrei uma vida de morrer e livrei também de estar preso, quem sabe até hoje, por matar alguém. Então, pelo menos o respeito serviu para alguma coisa. Mas a gente tem que... Então, no versículo 19, diz o seguinte: amados, nunca se vinguem. Repare, nós vivemos numa sociedade, nós vivemos num mundo de vingança. A vingança é o fruto da raiva. De alguma coisa que lhe fizeram mal e você quer retribuir o mal. E aqui em cima ele diz que não retribua o mal com o mal. Não retribuam o mal, nunca pague o mal com o mal. Faça o bem, sempre que fizer o bem, aos olhos de todos, para que todo mundo veja que você fez o bem. Para que você veio? Para se amostrar? Não, para que os outros aprendam. Porque você abençoa as pessoas quando você ensina a elas o melhor caminho. Então, nunca se vingue. A Bíblia diz que foi para isso que se manifestou o Filho de Deus, para erradicar, para destruir as obras do diabo. Então você usa a sua fé. A fé em quem? Aqui que ele diz aqui, ó. Nunca se vinguem. Deixem que a ira de Deus se encarregue disso. Entregar na mão de Deus. A gente ouve muito falar assim, eu vou entregar a Deus. Mas às vezes a gente só entrega a Deus quando a gente não tem poder para fazer as coisas. Mas se eu puder, eu vou tomar o lugar de Deus. Eu não vou deixar Deus se vingar. Quem vai se vingar sou eu. Eu que vou fazer isso. Enquanto eu posso, eu tenho arma, eu tenho advogado, eu tenho isso, tenho aquilo, eu tenho força, eu tenho direitos, sabe? Então a gente acha que não precisa de Deus para entregar a Ele, né, a vingança. Pois assim dizem as Escrituras. Olha o que é que diz as Escrituras. Lá em Deuteronômio 32, 35. A vingança cabe a mim, e eu lhes darei o troco, diz o Senhor. Quem é que vai dar o troco? Eu vou dar o troco a ele. Não, rapaz, não se preocupa não, entrega na mão de Deus. Quantos aqui já ouviram assim, a justiça de Deus tarda, mas não falha? Para que essa pressa? Não pode, né? Não precisa pressa. Eu já até ouvi um ditado que diz assim, vingança é prato para se comer frio. Poxa, por que você vai comer frio? É tão ruim comer frio, né? Entrega na mão de Deus, que Ele é fogo consumidor. Entrega na mão dele e você não vai comer vingança porque vai lhe matar. Por que vingança mata? Porque a vingança é vazão à raiva. Depois que você se vinga, você não pense que a raiva passou com a vingança. A raiva não passou com a vingança. Ela aumentou. Vai continuar. Porque quando você se vinga, digamos, se a pessoa te deu um tapa no rosto do lado esquerdo, você vai ter que querer dar quantos nele? Um só? A gente sempre se vinga mais do que a ofensa. A gente quer ofender mais do que ofendeu. Ah, se ofender meu filho, eu vou ofender seu filho e sua mulher. Ah, você
me bateu aqui e tal, eu vou te dar um tiro, vou te dar uma facada. É assim, sempre a mais, né? Então, a raiva piora quando a gente tem. Então, meus amados, o autor de Hebreus, ele diz assim: tome cuidado para que ninguém se afaste da graça de Deus. Olha, precisamos ter cuidado, sabe? É por isso que a Bíblia diz: vejam como é que vocês andam, vejam esse caminhar de vocês, tome cuidado, para que ninguém se afaste da graça de Deus. Já parou para pensar? Você se afastar da graça de Deus, do favor de Deus? Nós somos um povo que vivemos de favor, amém? A gente não gosta de viver de favor, mas nós vivemos de favor. As pessoas são tão orgulhosas que elas sabem que vivem de favor, mas não reconhecem que vivem de favor. A gente precisa, né, ter cuidado para que a gente não se afaste da graça de Deus. E para que, no mesmo versículo, nenhuma raiz de amargura, ao brotar, brota onde? No nosso coração, né? Cause perturbação e contamine a muitos. Por quê? Porque quando você está com raiva, as pessoas do seu relacionamento, que estão próximas de você, seus parentes, amigos e tal, vão ser contaminados com a mesma raiva. Se nós formos ver o estado do nosso país de hoje, como está, contaminado pela raiva, de um lado e de outro. Se você for torcer as coisas assim, não há nenhum nexo, não há nenhum sentido. Não faz sentido isso. É um bando de loucos, enraivados, de cachorro enraivado, raivoso, que não foi vacinado com a palavra de Deus. Para que nenhuma raiz de amargura, brotando, cause perturbação e contamine a muitos. O Brasil está todo contaminado. As famílias estão brigando, os amigos estão brigando, se separando, por causa de um que eles querem condenar e outro que eles querem liberar, e um acha que o outro, enfim, eu não quero me envolver, vocês estão acompanhando aí, vocês sabem como é que estão as coisas. Por que isso? Romanos 12 não está sendo aplicado. Diz assim: amados, nunca se vinguem, porque não é justiça. Você acha que é justiça que as pessoas querem fazer? Eles querem vingança. Porque o que as pessoas fizeram, por exemplo, eu tenho que falar, teve gente que foi para lá vender pipoca e está tirando 17 anos de cadeia. Isso é vingança, isso não é julgamento. Tem pessoas que estavam na Bíblia, com a Bíblia lá pregando, estão presos 14 anos, 17 anos de cadeia. Tem gente que foi condenado à prisão perpétua, porque tem mulheres lá, por exemplo, velhinhas, com 17 anos de cadeia, vão morrer na cadeia se ficarem lá. Como já morreu gente na cadeia. Isso é julgamento? Isso é um sistema judiciário? Desculpe, mas eu tenho que entrar, porque eu vi uma palavra interessante que que eles falam assim: nós não devemos misturar política com religião. Mas eu quero falar de política no sentido em que a política é um termo que significa a felicidade do povo. O que eu não quero falar é de partidarismo, que eu não quero tomar partido de ninguém. Mas o que aqui está acontecendo? O que deveria ser uma política, ou seja, uma felicidade para o povo, está causando a infelicidade de muitos por causa da ausência da aplicação da palavra de Deus. Tome cuidado, porque até algum tempo atrás, as pessoas nem se interessavam assim tanto pela, entre aspas, política. Mas hoje todo mundo está se posicionando um contra o outro. No que depender de vocês, vivam em paz com todos. A gente vivia em paz, mas hoje todo mundo é inimigo. Basta você vestir uma camisa de uma cor que já vão lhe ver como uma pessoa sua inimiga. Então o mundo está assim, mas nós cristãos nós não podemos entrar nessa. Então, o que é que acontece? A raiva, ela é fruto de uma ofensa a nós, ou a pessoas próximas a nós, ou pessoas a quem nós admiramos ou respeitamos. Quando ofendem uma pessoa dessa, nós tomamos raiva, nós sentimos raiva. Amém? É uma emoção, quando ofende aos nossos interesses. Então, quando a nossa ira, nossa raiva, ela é desmedida, o que é que acontece? A gente quer cobrar sempre a mais. Roubou o cavalo magro do rei, vai devolver um cavalo gordo. Todo mundo quer ser rei para receber um cavalo gordo. Termina que é um negócio bom lhe roubarem algo ruim, porque você vai vingar com uma coisa maior. Então, minha é a vingança, diz o Senhor. A vingança cabe a mim, eu lhes darei o troco.
diz o Senhor. Deuteronômio, que está escrito 32, 35. Minha é a vingança, eu retribuirei. No devido tempo, os pés deles escorregarão. O dia de sua desgraça está chegando, e o seu próprio destino se apressa sobre eles. Não vos vingueis a vós mesmos. Deus é o único que pode julgar e vingar. Deixai o lugar da ira de Deus. Em vez de buscar a vingança, a gente deve confiar em Deus para lidar com aqueles que nos maltratam. Amém? Amém. É difícil isso? É difícil. Mas a gente gosta muito de um versículo que está lá em Filipenses 4:13. Tudo posso naquele que me fortalece. É difícil? Mas você pode, porque você está naquele que te fortalece. Amém. Então, minha vingança, eu darei a recompensa. A vingança pertence a Deus, Ele vai dar a justa recompensa a cada um. Então, para a gente esclarecer, não é que a gente não deve buscar vingança, nem retaliar a pessoa que te maltratou, isolar ela, essa coisa. Mas, em vez disso, a gente deve confiar em Deus, deixar que Ele mesmo trate a situação. Agora, é importante dizer, que eu não posso terminar sem dizer isso para vocês, que isso não significa que você não deve buscar justiça ou sua proteção. Amém? Nós estamos concluindo já no final desse mês, e graças a Deus, a legislação brasileira, ela tomou assim um bem poderoso com a lei de Maria da Penha. Eu não posso deixar de falar isso aqui. Nossa igreja, ela é mais, vamos dizer assim, frequentada por mulheres, a gente precisa ajudar elas a se proteger. Elas precisam se proteger. Elas precisam saber dos seus direitos. Ok? Não se vingar. Viverem como mulheres de Deus. Mas, se porventura precisar buscar a justiça e se proteger, elas precisam apelar para isso. Teve um caso aí recente que eu vi aí na rede social. Um homem estava dentro do elevador com a mulher, esmurrou a mulher, disse que deu uns 61 socos na cara do rosto da mulher, quebrou os ossos dela, acabou com a mulher. Poxa, aí nessa hora a gente sabe que a vingança pertence a Deus, não é isso? Mas lá o juizado, a polícia, seja lá quem for que está lá cuidando dessa área, quem foi que colocou esse povo lá? Deus. Toda a autoridade foi instituída por Deus. Lembra de Jesus? Quando Pilatos foi confrontar ele, e aí, você é o rei de judeus? Ele falou, tu dizes, olha, você sabe que eu tenho poder de autoridade para te prender, para te condenar e para te soltar. Jesus disse assim, nenhuma autoridade foi dada se não viesse do meu Pai. Então toda autoridade vem de Deus. Então nós precisamos respeitar a autoridade, pedir proteção à autoridade, sabe? Porque a gente vai confiar em Deus, mas também a gente tem que buscar se proteger, buscar justiça, tá certo? Mas que deve confiar em Deus para lidar com cada situação de forma amorosa, porque Deus é justo e amoroso. Ele exerce a justiça dele no tempo dele, da forma dele, porque Deus é amor. Por isso nós devemos também amar, independente de mandamento, porque nós somos filhos de Deus. Amém? Amém. Que o Espírito Santo possa trazer essa realidade, essa palavra nos nossos corações, para a gente buscar a paz, porque o maior bem da humanidade se chama paz. Amém. Buscar a paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Deus abençoe, que a graça de Deus e o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo,